política tem se resumido muito só a política partidária, né? Partido tal contra o partido tal, um só ganha se o outro perder, no final todo mundo perde, né? Então, essa atividade é para a gente discutir a política mais próxima da gente. O direito à participação política, o direito a decidir os destinos da cidade. Então a gente vai estar discutindo a política no ano eleitoral, também esse evento ganha relevância por conta disso. Durante a eleição a gente sabe como que a democracia muitas vezes ela é distorcida no discurso de algumas pessoas. Nós não queremos isso, queremos um debate aberto sobre a democracia em Jaboticatubas e no Brasil. Então hoje vamos falar sobre o tema alimentação, comer como um ato político. E a Nadiela Monteiro vai falar para a gente um pouco agora sobre a alimentação e depois nós vamos ter uma atividade com o Marcelo e o Ramon falando sobre o Slow Food. Bom, quando os meninos me convidaram para a gente falar aqui um pouco, falaram que era um espaço onde a gente pudesse discutir ou conversar um pouco sobre democracia participativa e numa feira de produto agroecológico. E aí, pelo envolvimento com o movimento Slow Food, logo me veio à mente que um conceito que eu gosto muito de pensar e de tentar exercer é o comer como um ato político. Então é um pouco do que a gente vai falar aqui, né? E é o tema da conversa de hoje. O que tem a ver essa coisa de comer ou as decisões que a gente faz quando a gente compra a comida e o que tem isso a ver com política? E aí, pra gente viajar um pouco no tempo, eu fiquei pensando que seria legal pensar um pouco primeiro o que é política. Comer todo mundo sabe, né? É fácil. Mas o que é política? Então, como o Daniel falou na introdução ali, será que política é isso que acontece a cada 2 anos, que tem eleição, e aí os partidos brigam e às vezes ficam amigos, e os amigos viram inimigos, e os inimigos se casam no dia seguinte? Ou é além? E aí, eu fiz uma pequena pesquisa que é um pouco uma viagem que é uma viagem de mais ou menos 2.300 anos no tempo. Então, quando é que surge esse termo política? Na Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos isso, 2.300 anos atrás, existiam a polis, né? A polis era a cidade, simplesmente o lugar onde as pessoas conviviam, moravam perto uma da outra. Então, como os espaços eram divididos entre elas tinham que estabelecer algumas regras de convivência. O básico que acontece com a gente também. E aí a política surge daí. Então, o cidadão da polis era a pessoa que tinha o direito, a possibilidade de definir quais eram essas regras de convivência. Então, a política, a palavra política, ela vem de políticos, que eram simplesmente os cidadãos que viviam na polis, e que significava de, para ou relacionado aos grupos que integram a polis. Ou seja, político não é nada mais do que cidadão. Cidadão é o que vive na cidade, político é o que vive na polis, a polis é a cidade, então a política é o que se resolve no espaço para juntos definirem quais são as questões que interessam a todos. Na mesma época, né, na verdade, quem vem com esse conceito, que trabalha muito essa questão de política, é um filósofo grego chamado Aristóteles. Ele entende também que a política é uma ciência que tem por objeto a felicidade humana. Então aí é uma coisa interessante também, né? Assim, se a gente for pensar na nossa experiência com política é uma coisa que nos faz bem ou nos faz mal? Política é uma coisa que causa prazer ou dor? E no sentido original, na Grécia Antiga, a ideia de política era alguma coisa, uma ciência, uma decisão, um conceito que era para trazer felicidade. Essa é a origem da política. Há 2.300 anos a política era para o bem, para o prazer.
para a felicidade. Então, mais ou menos era como se as pessoas se reunissem e ao final tivessem uma festa, uma possibilidade de festejar, de comemorar e de vivenciar esse prazer. E aí ela se divide em ética, né, que é a preocupação com a felicidade individual daquele cidadão na polis, e a política propriamente dita, como a gente entende hoje melhor, que se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Então, a política é a ciência para ser feliz. Isso parece absurdo, né, se a gente for pensar na nossa vivência política, mas vamos ver se a gente consegue chegar em algum ponto. O objetivo do Aristóteles, né, com a sua política, é justamente investigar as formas de governo e as instituições capazes de assegurar uma vida feliz. Então, de novo, o objetivo da política é o bem comum, é a felicidade individual, a felicidade coletiva, é a vida feliz. É a possibilidade de se reunir todo mundo e falar o que é melhor pra gente, o que é melhor pra mim, o que é melhor pra você, o que é melhor pra todo mundo aqui. E juntos todos que participamos desse espaço, dessa polis, a gente se reúne e fala, olha, pra gente ser feliz, a nossa decisão é tal. E a gente decide junto aí o que é o bom para ser feliz. Então a política ela se situa no campo das ciências práticas, porque ela define decisões do dia a dia. Porque para eu ser feliz, por exemplo, eu preferia que, por exemplo, o Ramon tivesse sentado um pouco mais perto de mim, ou então não, eu queria que ele ficasse um pouco mais longe de mim. São questões práticas. Como a gente acabou de decidir, vamos fazer uma roda? É uma decisão prática. O que é melhor para a gente conversar? É uma roda? Ou então não, vamos desligar o microfone, o som? Então são questões que definem no dia a dia o que nos atém. A cadeira não está muito confortável? Vamos decidir então que a gente vai comprar poltronas macias. São decisões práticas. E a gente precisa buscar um conhecimento, né? Quer dizer, o que a gente tem que saber para a gente provocar essa ação prática que melhora a nossa vida. Então, uma outra ideia, a gente está numa praça e a gente tem árvores e a gente tem plantas. Então, uma decisão prática política é de falar, olha, vamos plantar umas árvores frutíferas, ou vamos ocupar os espaços embaixo das árvores, ao invés de ter grama, vamos fazer uma horta, porque todo mundo quer comer dessa horta. Então, é uma decisão também prática. Então, quais são os conhecimentos necessários para a gente chegar nessa decisão? Então, nessa política, sim. Só que tem uma questão que é importante dizer. Na polis, os políticos, ou seja, naquela cidade, quem eram os cidadãos? Alguém sabe me responder? Eu sei, mas eu não vou falar. Você não quer participar da polis? Eu sou professor de história, eu sei, mas aí é sacanagem. Não vai cair na prova. É porque eram só os ricos, né, que eram cidadãos. Quem tinha dinheiro que participava das decisões políticas lá, em Atenas lá. Ué? Só os ricos. Tem mais uma coisa aí. Quem mais? E tinha que ser homem. Então vou dizer quem eram os cidadãos, ou seja, os políticos, os caras que tinham o direito de decidir o bem comum na polis, em Atenas e nas outras cidades gregas de 2.300 anos atrás. Os homens livres, ou seja, escravo homem não participava, mulher de forma alguma, e que tivessem terras, também comerciante, ó, vocês aí que são comerciantes e artesãos, também não participavam da decisão. Quem decidia pelo bem comum da coletividade total? Homem, macho, como diz o Caetano Veloso, né? Macho, homem, branco, macho no comando. Esqueci qual que é a frase total. Macho alfa. Então era homem, era proprietário de terra, ou seja, tinha dinheiro, tinha posses, tinha os meios de produção e era livre. Eles tinham que ter mais de 21 anos, tinham que ser atenienses, tinham que ser nascidos em Atenas, tinha a cidadania ateniense, então eram filhos de pais atenienses em princípio, depois também as mães tinham que ser atenienses, ou seja, o cara tinha que ter pedigree. Ela era exercida diretamente por esse cidadão que podia propor e aprovar as leis
tinham condições de opinar sobre a rotina da sociedade, ou seja, eu aqui, que não sou nem homem, nem dona de terra nenhuma, eu não tinha direito de decidir e eu tinha que simplesmente obedecer ao que tinha sido decidido. Por causa do poder concedido ao cidadão da Grécia Antiga, né, de Atenas, poucas pessoas tinham esse status de cidadão. Então, quem eram os cidadãos que faziam a política? Eram raros, eram pouquíssimos. A maioria absoluta do povo simplesmente seguia e obedecia. De novo falando, os comerciantes, os artesãos, as mulheres, os escravos e os estrangeiros, ou seja, não nasceu em Atenas, não é filho de ateniense, não era político, não era cidadão, não podia decidir nada. E esse grupo muito pequeno é que tinha os direitos políticos e a participação na decisão da comunidade. Então essa coisa da cidadania era um negócio incrível, era o poder. É mais ou menos como se a gente tivesse de repente um grupo de ministros só homens e brancos e tal, né? Isso, imagina, 2.300 anos atrás, não ia acontecer jamais em 2016, obviamente, né? Hoje a gente tem mulheres no poder, né? Hoje a gente tem negros no poder. Hoje a gente tem gente que não tem terra no poder. A gente tem a possibilidade de exercer cidadania espalhada. Ou não. Talvez a gente esteja voltando um pouco à Grécia Antiga de 2.300 anos, quando a política surge e a um seleto grupo dá o direito da decisão do rumo da vida de uma maioria. Então, quando a gente fala de democracia, a gente também está falando desse espaço. A democracia também surge como um governo do povo. Quem é o povo? O político da Grécia é esse homem branco, livre, dono de terra, rico, nascido em Atenas, ou filho de quem nasceu em Atenas e que decidia pela vida de todos os outros. Mas é claro que eu estou falando de 2.300 anos atrás. Tem um conceito mais recente, que é a Marcia Tiburi, que é uma filósofa muito contemporânea e interessante, que diz o seguinte: podemos dizer que ser feliz politicamente é hoje realizar a democracia. Então, voltando nesse assunto de que a política é a política da felicidade, e o fim último da política, o fim mais importante da política é a felicidade de todos. E que ser feliz politicamente é hoje realizar a democracia. A democracia é uma palavra capaz de traduzir toda a nossa utopia política, nosso desejo de uma sociedade em que a vida boa seja a possibilidade geral. Se nem falamos tanto em política, pois perdemos seu sentido, a democracia parece ser a palavra mágica ainda capaz de assegurar este sentido perdido. Uma vida em nome da democracia parece a todos nós uma vida boa, porque é justa. Então, nesse conceito, e também dentro do conceito de fundação da palavra, a política serve para a gente ser feliz. Se a gente vive junto, e se a gente vive nas cidades, e hoje a gente tem 70%, 80% da população mundial vivendo nas cidades, ou seja, com a possibilidade de decidir sobre os caminhos da cidade, com uma possibilidade de sermos cidadãos, a gente se reúne e a gente tem conhecimento para tomar decisões que sejam para o bem comum, para que seja justo, para que todos tenhamos, né, uma possibilidade de vida boa. Esse é o sentido último da política. E a democracia, nesse sentido que todos temos possibilidade de participar e de decidir, serve para isso. Tem esse final. Tem esse fim ou essa finalidade. E aí a gente entra nessa possibilidade. Bom, entendendo-se o que é política, né, desde que ela é criada, ela é entendida, surge a palavra, o conceito e as relações, e a proposta da gente discutir aqui nesse espaço, e sendo também até interessante porque na polis, na Grécia Antiga, os cidadãos, que eram aqueles que eu já disse quem eram, eles se reuniam numa praça pública, que é chamada Ágora, como a gente está aqui hoje. A gente está no meio da cidade, na praça, no sábado de manhã, no meio de uma feira super interessante, discutindo política. Então talvez seja também uma forma da gente pensar como é que a gente quer uma cidade melhor aqui, Jaboticatubas queremos, né? Onde que é que nós queremos viver e tal.
Só que a gente traz um conceito, né, dentro dessa amplitude da política, entendendo que a política é para o bem comum e é para trazer felicidade, que o fim da política é feliz, e que a política poderia ser uma festa. A questão é, comer pode ser um ato político? Será? Quer falar por quê, Mariana? Porque dependendo das nossas escolhas, exemplo, vamos, né, a gente tem representantes aqui da Câmara, a gente pode escolher, vamos incentivar o agronegócio, a produção com muito agrotóxico, ou vamos incentivar uma comida mais natural, orgânica. É também uma decisão política nossa, a partir, né, dos próprios incentivos locais, do país, e da própria necessidade de cada um. Eu entendo assim, mais ou menos nesse sentido. Então, quando você fala de incentivo, você falou até da presença de alguém da Câmara, eu já estou pensando em lei. Você quer falar também? O que você entende como comer como ato político? Bom dia a todos, meu nome é Raco, para quem não me conhece, sou vereador, estou vereador, não porque vereador não é, estou vereador por 2 mandatos, e eu entendo, como a Mariana falou, mas indo um pouquinho além, hoje nós temos o guia alimentar, que foi produzido pelo Ministério da Saúde, que é exatamente o tema, comer, um ato político, só que ele não pergunta, ele afirma, comer, um ato político. Então esse guia, ele foi elaborado, né, pelo Ministério da Saúde, juntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde e o núcleo da Universidade Federal de São Paulo. Então esse guia, ele fala exatamente isso, que o comer é um ato político, porque quando a gente escolhe o que comer, onde comer e como comer, nós estamos direcionando, incentivando o desenvolvimento de um determinado setor. Se eu escolho comprar aqui na feirinha, comer coisas sem agrotóxicos, comer os alimentos mais naturais, eu estou incentivando a agricultura alimentar, familiar. Então, nesse sentido, que eu acho que o comer é um ato político. Do cidadão, também do governo. Se olharmos pelo âmbito do governo, também precisa do incentivo do governo para que seja melhor as qualidades de vida do nosso agricultor familiar e dessa forma desenvolver melhor. Mas também do cidadão, quando ele escolhe o que comer, onde comer. Se eu como um McDonald's, eu vou estar desenvolvendo uma indústria industrializada. Se eu escolho uma azeitona, uma importação, porque não produz no Brasil. Obrigada pela contribuição. Alguém mais quer me responder isso aí? Por que comer pode ser um ato político? Vocês aí que chegaram agora. Que gosta de hambúrguer, aposto, batata frita. Claro, né? Sorvete. Mas vocês acham que comer pode ser um ato político? Dependendo da maneira que você come, vai definir no seu meio de... Tipo, você vai estar ajudando os produtores familiares a produzir a renda, essas coisas. É bem melhor você comer produtor familiar do que gastar dinheiro com produtos industrializados, essas coisas. Ué, é o meio melhor de vida, né? Oi? Sim. Bem melhor. Você tá ajudando o meio ambiente, não tá poluindo essas coisas. Muito bom. O movimento Slow Food tem um tripé, né? Que, assim, tripé é bom pensar que, como nessa câmara, é o que faz ficar em pé, assim. Às vezes, a maioria das coisas, nós não, né? Nós humanos conseguimos ficar em pé sobre 2 pés. Mas as coisas não. Elas precisam ter 3. E a comida precisa ter 3 pés, assim, para ela conseguir se sustentar, né? Esse princípio de sustentabilidade, conseguir ficar e permanecer ao longo do tempo. Um é ser bom, a gente não come um negócio que é ruim, não sei quando a mãe obriga, enfia a goela abaixo e diz que é bom pra saúde, né? Então, como dizia minha avó, é pra remédio. Você come um troço, você engole, aqui tá horrível,
mas é bom para remédio. A gente come de novo porque é saboroso, né? Então, assim, ter prazer no que você está comendo é básico, é fundamental, tem que ser gostoso, tem que ter um sabor, né? Tem que falar, nossa, tipo queijo, né? De vez em quando eu tenho vontade de comer queijo, assim, chocolate, batata frita, o que mais que é bom? Dá pra olhar para os meninos ali que querem hambúrguer e tal. Não, miojo não, pelo amor de Deus. Mas o macarrão, arroz vermelho, eu tava vendo arroz vermelho, aí um monte de gente vendendo arroz vermelho. Gente, arroz vermelho é um negócio tão bom que você faz o seguinte, ó. Você ferve a água, na hora que ela estiver borbulhando, você põe o arroz. Na hora que o arroz cozinhar, você coloca sal e come. Olha que beleza. Só que saudável, etc. Então, ó, bom, é saboroso, eu quero comer. É limpo, né? Como chamou o menino que falou aqui? O Francisco falou, é bom pro ambiente, não vai poluir, a gente está cuidando. Por que é melhor comprar do agricultor familiar? Porque ele está lá cuidando da terra, cuidando bem da terra, a terra produz cada vez mais porque ele cuida da terra e não polui a água com fertilizante químico e com agrotóxico, né? E depois a gente vai beber água cheia de agrotóxico, cheia de fertilizante químico e outros lixos que a indústria joga no rio. Então o alimento também tem que ser limpo. É comida, não é só aquela coisa que faz bem para a saúde que tem vitamina, proteína e sais minerais. Ele faz bem para a saúde do planeta também, faz bem para a saúde de quem está produzindo, porque ele não está usando veneno no espaço, respirando e pulverizando por aí, matando as abelhas, os outros insetos, mas também porque a terra está sendo cuidada. Então o alimento é bom, o alimento é limpo e o alimento é justo. E justo, quando a gente fala de um alimento justo, é um alimento que considera que quem faz, quem produz, desde lá o agricultor ou a agricultora que está removendo a terra, capinando e plantando, até quem produz ele, no caso de um serviço de alimentação num restaurante, seja um trabalhador que é reconhecido com a dignidade que ele merece e que é remunerado com a justiça que ele merece. Então, uma questão, por exemplo, que tem muito a ver com comer como um ato político é, como eu estou falando de 2.300 anos atrás, que na época lá os cidadãos escravos, ou melhor, os cidadãos não poderiam ser escravos, os escravos que existiam na época que era regulamentado, legal e beleza, eu comprava e vendia escravo, eles não poderiam ser cidadãos, eles não tinham direito à escolha. Era mercadoria, né, como os outros têm. A gente hoje, em 2016, tem escravos no mundo. Isso é uma coisa que parece absurda. Você pensar que no Brasil, ontem, né, 13 de maio, comemora-se a assinatura da Lei Áurea, que foi em 1888. Então tem quase 130 anos. Mas a gente tem escravos no país. Então tem um trecho aqui também de uma ONG que trabalha especificamente com essa questão do trabalho escravo, que é a Repórter Brasil. De 1995, quando o governo federal criou o sistema público de combate a esse crime, o crime do trabalho escravo, até 2012, 43.545 pessoas foram libertadas do trabalho escravo no Brasil. 43.545 pessoas foram libertadas do trabalho escravo no Brasil. Não é 1825, é 1995 até 2012. No mundo, a estimativa da Organização Internacional de Trabalho é que sejam pelo menos 21 milhões de escravos. 21 milhões é 4 vezes Belo Horizonte. 21 milhões é o estado de Minas inteiro escravizado. São 21 milhões, um estado de Minas inteiro escravo no mundo hoje. Não há estimativa confiável no número escravo no país, por isso o governo não usa nenhum número hoje. Na zona rural,
As principais vítimas são homens entre 18 e 44 anos. Na zona urbana também uma grande quantidade de sul-americanos, no Brasil principalmente bolivianos, envolvidos com a produção de roupa. Nos bordéis há mais mulheres e crianças nessas condições. Dos libertados, entre 2003 e 2009, mais de 60% eram analfabetos ou tinham apenas o 4º ano incompleto, ou seja, eram adultos que não estudaram quando crianças e foram escravizados. O trabalho escravo também é filho do trabalho infantil. O Maranhão é o principal fornecedor de escravos e o Pará é o principal utilizador. E aí, diretamente, o que nos interessa, de novo, lembrando que comer é um ato político. As atividades econômicas em que o trabalho escravo mais tem sido encontrado na zona rural são pecuária bovina, desmatamento, produção de carvão para siderurgia, produção de cana-de-açúcar, de grãos, de algodão, de erva mate, de pinos, mas também café, também chocolate e outras coisas. Então vou repetir de novo aqui a questão da atividade relacionada diretamente com o nosso ato de alimentar. A pecuária bovina, criar gado, é uma das principais atividades que usam mão de obra escrava. O desmatamento também. O desmatamento ele pode estar relacionado com madeireiras, mas ele também está diretamente relacionado com a pecuária bovina. A gente sabe o que tem acontecido no Cerrado, na Amazônia brasileira, que está sendo absolutamente desmatado para produzir carne, para virar pasto. Então, o que era floresta, com toda a diversidade da floresta, com todas as produções, viram pasto para pecuária bovina. Então, de novo, desmatamento e pecuária bovina relacionados com a questão da produção da carne são as principais atividades usadas, onde se usa trabalho escravo hoje. A produção da cana-de-açúcar é uma outra grande produção que produz não só açúcar, mas também álcool, combustível para movimentar veículos por aí, trabalho escravo. Grãos, e a gente lembra que o que o Brasil mais exporta é grãos, tá? Soja, milho, principalmente. Algodão, outra fonte de exportação, erva mate, café e chocolate. Então, de novo, quando a gente escolhe o que a gente come, a gente pode estar agindo politicamente se a gente sabe que aquela cultura que a gente está comprando todo dia, eu vou no supermercado, compro, eu incentivo aquela produção específica que utiliza trabalho escravo. Então, antes de eu pensar, exemplo, né? Às vezes eu costumo começar uma conversa nossa sempre perguntando para as pessoas o que elas comeram no café da manhã. Invariavelmente, elas comeram pão, ou bolo, ou qualquer coisa, um biscoito que tenha trigo. E o trigo é grão. E o trigo é uma das produções que a gente tem aqui, enfim, tem várias outras questões envolvidas. De novo, a soja é quase base de tudo que é industrializado, né? Se você compra um chocolate, tem soja. E essas questões todas são envolvidas com o trabalho escravo. Então, tá aí um pouco de decisão. Se eu sei de onde vem, então, por exemplo, me emprestei um jatobá. Quem plantou o pé de jatobá? Ninguém plantou. Talvez ninguém tenha plantado mesmo. O jatobá é nativo. O jatobá é nosso. Nosso porque é nativo daqui, é cerrado, né? Tem essa cara desse lugar. E como o jatobá, o piqui é nativo também. Esqueci a palavra. É de extrativismo, ou seja, a planta tá lá, a árvore estava lá, e a gente come, né? E jatobá é uma delícia. O pessoal tá ali na barraca vendendo um bolo de chocolate com jatobá. É maravilhoso. Com cacau. É verdade, não é chocolate, é cacau. Também é nosso, eu acho, tenho certeza. É nosso. Está no trabalho escravo também. Que está relacionado com o trabalho escravo também para a produção de chocolate. Crianças, principalmente da África. As grandes empresas, as mais famosas produtoras de chocolate, essas fáceis você acha aí no supermercado, na padaria, no bar, usam crianças na África para produzir chocolate. Isso é triste, né? Você pensar que comer é para ser feliz e políticas para ser feliz, mas o que a gente está comendo está incentivando o trabalho escravo. Eu não gostaria de ser escrava de forma alguma em nenhum lugar. Eu não gostaria que uma criança fosse muito menos, em que qualquer pessoa fosse.
Então, nesse meu exercício de política para o bem comum e para a felicidade de todo mundo, eu gostaria de saber de onde vem a comida e quem produziu. Então, a feira é muito legal por conta disso, porque na feira eu estou olhando no olho do agricultor e da agricultora que produziram alimento, que plantaram, que colheram. Então é muito bonito ver, né, no arroz vermelho de novo, que tem muito aqui. Falar, a gente que colheu, tem muito mais lá para colher, mas eu ainda não tive tempo. Ou esse feijão, o feijão é do ano. O milho, eu plantei o milho, eu moí o milho, eu fiz o fubá, eu fiz a canjiquinha. Então a feira é uma possibilidade sim de uma ação política, de ter um ato político, de olhar para o agricultor, de ver que ele que produziu, alguém colheu o jatobá, transformou em farinha, fez um bolo super gostoso e vários outros produtos que tem aqui que são muito interessantes. Isso não acontece sempre no supermercado, né? Outro dia eu fui comprar um bolo de preguiça, ao invés de fazer, né? Fui de preguiça comprar um bolo, aí desisti porque todas as embalagens tinham T de transgênico. Não tinha opção. Eu não tinha opção. Só tinha bolo com transgênico. E o que é isso, né? O que é essa bendita, semente? Maldita, aliás. Quem me responde? O que é transgênico? E o que é o geneticamente modificado? O que significa isso na prática? É a semente mais forte para ela se adaptar melhor, só que na verdade ela acaba com a diversidade, né? Que ela domina as outras, não é isso? Bom, não sei se ela é mais forte. A primeira semente que foi aprovada no Brasil, é só uma historinha. A primeira semente de transgênico que foi aprovada no Brasil era uma semente de soja, que era mais forte, mas ela não era mais forte assim, uma qualidade natural que resiste, por exemplo, às pragas ali da região. Ela era mais resistente ao agrotóxico. Então você podia usar mais agrotóxico que ela não ia morrer. Isso é muito legal, né? Pensa assim, ó, porque é o seguinte: na hora que você está plantando soja, nasce um monte de mato. Isso acontece em qualquer lavoura. Você tem um pouco de começa a nascer um monte de mato, tem que ir lá arrancar o mato. Dá um trabalho isso aí, né? Toda hora aparece um mato novo que você fala, esse mato aqui eu não vendo, às vezes eu até como, mas não preciso tanto, eu arranco ele porque eu quero cultivar alface. No caso de soja, você não faz isso com a mão, você faz isso com veneno, você faz isso com herbicida, que é o veneno que mata as ervas. E a soja morria também, então você tinha que ter um cuidado, né, para poder ficar passando aquele veneno só nas ruas, entre as produções, entre lá os canteiros de soja, para a soja não levar um pouquinho e dar uma murchada e você perder a produção. Aí o que fizeram, né? Em vez de você ter um cuidado melhor, capinar, sei lá, fazer qualquer coisa menor e não usar o maldito do veneno, criaram uma soja que mesmo quando o veneno aspergia nela, você botava além do que a soja antigamente aguentava, a soja transgênica suporta mais veneno, assim você fica sossegado, né? Porque aí você pode tacar veneno em tudo, ela não morre, mata o mato lá que não te interessa, a soja fica viva, só que quem come soja come com mais veneno hoje, né? Então essa é uma questão do transgênico, além de outras questões de domínio da semente. E aí são outras discussões que a gente vai ter, mas que são decisões políticas mesmo. Quem decide o que eu como hoje? Quantas espécies a gente come hoje? Qual é o tamanho da biodiversidade? Então, por exemplo, se eu pego aqui jatobá, que é um produto que eu adoro, e é nosso, e é do Cerrado, etc., e tem várias produções, eu acho isso em qualquer supermercado, eu acho isso em qualquer lugar. Eu vou no restaurante e falo, tem produto de jatobá e tem produto de jatobá? É tipo igual trigo, que todo dia, e ela faz tudo sempre igual e come um pão de manhã cedo. Então há algumas culturas que são espalhadas, né, e ganham super espaço e todo mundo consegue semente fácil e vende a semente ou ganha a semente, né, e os produtos estão adaptados e tal. E tem outros que não. E o que seria o mais adequado? Ter uma diversidade. Acaba que no caso dos transgênicos não há diversidade, né? Que o que você falou, você acaba monopolizando, acaba juntando tudo e aí enfim, a produção é muito limitada.
É porque uma questão que eu sempre penso sobre essas produções em larga escala, que eles fazem tudo para aumentar a produtividade, né? Tipo, criam os transgênicos e os venenos e etc. Mas a fome, eles aumentam todo ano a produtividade, mas a fome não acaba nunca. Isso não é uma contradição? Boa pergunta. Então, quando a gente fala, até é um pouco parênteses, mas está dentro desse contexto todo. Quando a gente fala de agricultura, a gente hoje tem um entendimento de dois tipos de agricultura, né? Essa agricultura familiar, camponesa, essa agricultura que eu produzo e como também o que eu produzo, e tem uma agricultura industrial, uma agricultura muito comercial, e que acaba utilizando várias coisas já também industrializadas, a semente, os adubos, os venenos todos lá para poder acabar com as pragas e todas e tal. E quando isso surge, quando inventam essa agricultura industrial que chamaram de Revolução Verde, né, e sempre dão o nome de revolução para uma coisa que normalmente é golpe. E verde, então, é um bom disfarce, né? Ele traz um pacote tecnológico que quase obriga a pessoa a comer aquilo, e com a boa desculpa de que vai acabar com a fome no mundo. E não acabou a fome no mundo. E na verdade é mais fácil aumentar a fome do que acabar com ela, nesse sentido, dessa forma, desse trabalho. Porque se a gente pensar que a gente tem, olha só, hoje a gente tem 26% da mão de obra usada no agronegócio, ou seja, vamos lá, de cada 100 pessoas, 26 pessoas trabalham no agronegócio. 74% está na agricultura familiar, ou seja, a agricultura familiar é a que mais emprega. Ela usa uma área que é muito menor, né? A área dela normalmente é 24% da área, ou seja, a maior parte da área está no agronegócio, com menos gente. E a agricultura familiar produz 70% da comida que chega na nossa mesa. O agronegócio, com a maior parte da área, produz 30% da comida. Ou seja, essa grande produção industrial, que é a que usa a semente transgênica, o adubo químico, o veneno e todo esse pensamento industrial de produção, ele não produz comida necessariamente, produz várias outras coisas. O algodão é uma delas, então assim, acaba que a gente vestindo a roupa também está influenciado nessa questão. Milho, soja e várias outras coisas. Então, a agricultura familiar é quem produz alimento. Então, realmente não tem é um paradoxo ou uma forma da gente se enganar ou se enganar. Trouxe um dado interessante sobre isso que ela perguntou, sobre a questão da produtividade em relação à fome no mundo, né? O Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo. Está se encaminhando para ser menos que o quarto, assim, talvez o terceiro, o segundo, e se bobear, o principal produtor de alimentos do mundo. Tem um grande desperdício de comida que acontece desde o momento que ela é produzida até a hora que ela chega na mesa. Aqui fala que em cada 100 caixas de comida que saem do campo, só 61 chegam para o mercado. Perde em torno de 10% na colheita, 50% na manipulação no transporte, 30% na distribuição e 10% entre o consumidor e o supermercado, o sacolão. E aí o mais interessante é esse aqui, ó. De acordo com a Embrapa, cada habitante desperdiça 37 quilos de hortaliça por ano, um habitante brasileiro, 37 quilos. E o IBGE fala que cada habitante da cidade come em média 35 quilos de hortaliça. Então a gente desperdiça 37 e come 35 em média. Então a gente desperdiça mais comida do que a gente come, na verdade. E quando você vai olhar o lixo das cidades, 60% do lixo é composto de comida, de restos de comida, de alimentos que poderiam ser aproveitados. E quando a gente fala assim, né, que uma das formas de combater isso é, por exemplo, usar integralmente os alimentos, usar as cascas, é verdade, mas a gente cai num outro problema, né? A gente vai usar a casca de alimento cheio de agrotóxico, né? É muito complexo essa situação. Então esse é um dado que também diz respeito a essa paradoxo entre produzir muito e passar fome. Bom dia, né, a todos. Só contribuindo um pouco com a resposta, eu tive a oportunidade de em São Gotardo, na terça-feira, conhecer uma grande produção de cenoura, beterraba,
cebola e alho. E com pivô central impressionante, agronegócio mesmo. E eles jogam fora a comida. Então não é só no desperdício de... Por quê? Porque pode sentar aqui? Não gosto muito de microfone, não. Tem um processo de a padronização. O alimento, ele é uma commodity. Ou seja, eu perguntava assim, não, mas por que você joga fora essa cenoura? É impressionante, assim, é chocante você ver o quanto de produto que fica no campo, e antes de encaixotar para ir para o Ceasa, é um saco só, acho que o tamanho desse centro aqui, numa esteira, que vai jogando alimento, vai jogando cenoura, vai jogando os produtos e vai para o lixo. Né? E eu perguntei, mas por que vai para o lixo? Ah, porque é o padrão, né? E aí, mais uma vez, quem que determina o padrão? Quem determina é o mercado. Quem que é o mercado? Ah, é o mercado. Não, mas vem uma folhinha falando que a cenoura tem que ser desse tamanho? Não, não vem, é o mercado. Quem que é o mercado? Aí, é o consumidor. Aí, mais uma vez, colocando, né? A gente quer, nós, quanto consumidores, às vezes a gente quer pegar o mesmo produto o tempo inteiro. E quando a gente produz seguindo os ciclos da natureza, nem sempre é assim, né? Então, além de a responsabilidade nossa, né, que se o alimento, né, se alimentar é um ato político, e de diminuir o desperdício que fica no campo. Fica no campo porque é uma commodity, porque os impérios alimentares determinam o que a gente come, né, como a gente come, a quantidade, e vai pro lixo. É muito, 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 muito chocante mesmo, assim. Você me fez lembrar de uma imagem assim, que normalmente eu compro numa feira que tem no meu trabalho, na sexta-feira, e comprei um maço de rabanete. Cada rabanete estava de um jeito, né? Tinha um rabanete redondo, tinha um rabanete comprido, tinha um rabanete que era uma bolinha, depois um negócio comprido, enfim, ele estava totalmente regular. E esse tipo de coisa você encontra em feira, você não encontra no supermercado. Se você vai no supermercado, realmente é padrão. As cenouras são todas quase iguais, quase do mesmo tamanho, com a mesma cor. Se acontece de fazer uma cenoura dupla, não vai para o supermercado. Enfim, essa questão do olhar, ou da nossa percepção também, o que é um alimento bom e o que é padrão? Padrão é pensamento industrial, né? Você tem que fazer um carro, você tem que fazer um Fusca, que é um carro que eu reconheço fácil, os outros também são todos iguais. Mas um Fusca, você tem um padrão de fazer Fusca. Que a partir da forma como se produz esse alimento, e aí depende sim da sua escolha, porque a gente só vende e continua vendendo o que alguém comprar. Se há tráfico, seja do que for, de pessoas, de drogas, de animais silvestres, é porque alguém compra isso. Se é um comércio ilegal, paralelo, é porque alguém compra. E se a soja é produzida da forma como é produzida, transgênica com veneno, é porque compram. Então nós, como consumidores, a gente que tem um poder muito grande que ainda não é entendido de decidir a produção no ato da compra. E aí, a partir da decisão que a gente toma, a gente pode influenciar na questão da fertilidade do solo, porque uma agricultura ela pode causar fertilidade, ou produzir fertilidade, ou fazer desertos. E a gente tem uma agricultura hoje no Brasil produzindo desertos, a gente tem uma Amazônia virando deserto. A gente pode influenciar na qualidade da água, na saúde da água, de ter água ou de faltar água, porque a agricultura ela pode produzir água ou acabar com ela, depende da forma como ela é conduzida. A questão do ar, que é principalmente relacionada com o transporte, se o que eu como vem daqui do lado ou se o que eu como vem da Noruega. A defesa da biodiversidade, que é a manutenção das várias espécies, vegetais, animais e todas elas organizadas de uma forma que o sistema natural funcione e seja bom para todo mundo. A gente está acabando com as abelhas, por exemplo, muito por uso de veneno. E as abelhas são fundamentais para polinizar e para manter o que temos aqui. A maioria das espécies que a gente come precisa de abelha na polinização, mas a gente acaba com elas usando veneno. Então, de novo, a escolha que eu faço na minha alimentação define isso. A paisagem, que é muito ligada ao turismo, né? Que eu quero ir num lugar que seja bonito. Ninguém vai visitar Pivô Central, né? Como turismo. Ninguém vai querer, eu quero passar um dia numa fazenda de soja no Mato Grosso vendo Pivô Central. Ninguém vai fazer isso. Você quer ir para um lugar bonito. Vai lá para assustar só. Para ter medo. A saúde, que é o que normalmente a gente sabe, isso é bom para isso, é bom para aquilo, ou tá comendo demais um negócio que não faz mal.
A questão do conhecimento e da memória também, das relações que a gente tem com a memória, da lembrança da comida de vó, da lembrança daquela receita que só a sua tia faz e que ninguém sabe fazer de novo. Ou coisas que estão se perdendo, né? Jatobá é alguma coisa que está se perdendo. E a possibilidade do prazer, da comunhão, da sociabilidade, de comer junto, né, desse pedaço da parte da comida onde a gente se encontra e a gente divide. Normalmente a gente gosta de comer com quem a gente gosta, né? Não é muito confortável comer junto com estranhos ou pessoas com as quais a gente não convive bem. Então a comida está muito relacionada também com essas relações afetivas. Então, de novo, o ato político, né, na comida, ele é um centro com raios para vários lugares. E para isso, o que a gente precisa, de fato? Assim, primeiro pensar, primeiro querer saber, primeiro refletir, questionar. De onde que vem o que eu estou comendo? Por que eu como isso todo dia? Por que é que eu quero tomar suco de laranja de janeiro a janeiro, se laranja, quem tem um pé de laranja sabe que laranja é produção de inverno. Por que eu quero comer manga o ano inteiro se manga é produção de verão? Por que eu quero comer tomate o ano inteiro? Por que eu quero tudo o tempo todo igual? Então acho que pensar um pouco, saber de onde que vem, quem produz, como vive quem produz e como que produz quem produz. Quem são essas pessoas? Como é que a gente pode se aproximar um pouco dessas pessoas? Saber essas coisas todas e ter coragem de saber. É horrível essa história de que o chocolate está envolvido com o trabalho escravo. É horrível, é melhor eu nem saber, porque senão eu vou parar de comer chocolate. É melhor você saber e decidir sobre o que você sabe. Sabe, olha, fala, esse chocolate aqui foi produzido com o trabalho escravo. E pensa, vou comer ou não vou comer? Vou comprar ou não vou comprar? Então pensar, saber, e aí a partir de pensar e saber poder escolher. Daniel, quer falar? Mais alguns minutos para passar a próxima atividade. Tá, eu tô terminando. Então, basicamente essas três coisas, né, que eu coloquei aqui nesse papel, que envolvem a questão de comer como ato político, que está obrigatoriamente nesses três verbos aqui: pensar, saber e aí poder escolher. E ter essa certeza de que quem compra define a venda. Né? E se a gente vive de comprar, basicamente, a gente não é mais chamado de cidadão, a gente é chamado de consumidor. É assim que a gente é contado nas estatísticas e nas políticas, como consumidor, porque a gente adquire serviços, adquire produtos. Então, se eu decido não comprar mais, eu vou influenciar aquela produção. E se nós todos aqui decidirmos juntos não comprar mais, a gente vai ser um pouco mais. Se a gente espalha um pouco isso, de repente começam a pensar em outras produções. Um exemplo hoje é o mercado orgânico, é o mercado que mais cresce no mundo inteiro. Por que as pessoas querem? Porque as pessoas não querem mais comer com veneno. Porque já deu. Porque tem câncer demais. Porque tem outras coisas envolvidas. Então é caro ainda, né? Pensando no orgânico certificado, é difícil de achar porque não tem em todos os lugares, não são todos os produtos que a gente encontra, mas é um mercado que está crescendo. Está crescendo porque tem consumidor. Então é isso, basicamente. Lembrar que comer pode ser um ato político, e não é a política institucional partidária, é a política do dia a dia, como cidadão da polis, como qualquer cidadão. E a possibilidade de decidir, tomar as decisões da comunidade, né, do espaço comum, para um bem de todos, né? Esse pensamento de que a política tem como finalidade original na criação, há 2.300 anos atrás, de ter a felicidade, e que comer pode ser um meio e que não nos é retirado. Né? A decisão sobre o que a gente come não está na mão de nenhum partido e de nenhuma decisão política. A decisão sobre o que a gente come é absolutamente autônoma. Eu decido. E eu posso procurar saber. E eu posso pensar. Pensar ainda me é permitido. Então acho que comer como ato político tem essa prerrogativa, te dá o direito de pensar. Ainda que você não seja o homem, né, o macho branco sempre no comando dessa nossa terrível política latino-americana, a gente tem essa possibilidade ainda de pensar e de escolher a partir do que a gente sabe. É isso. Vou falar muito, não, só vou completar uma coisa.
depois de toda essa conversa, né, aí a gente fala assim, então tá, agora eu quero mudar, então, quero fazer alguma coisa para transformar essa realidade, eu quero que agora minha ação, minhas escolhas sejam boas para mim, para minha saúde, mas também para o meio ambiente e para as outras pessoas. E aí, o que eu tenho que fazer? Por onde eu começo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, indústria. Né? A gente está falando aqui de indústria da produção de alimento industrial. Não tem nada, e eu desafio alguém a me falar, quando a gente fala de comida, não tem nada que é feito na indústria que é feito para ser melhor do que o que não é feito na indústria. Não tem nada que é feito na indústria para ser comido que faz bem. Pode ser que faça não tão mal, pode ser que faça muito mal, mas não tem nada que é produzido na indústria que faz bem. A indústria serve para a gente fazer máquina fotográfica, fazer computador, fazer carro, metrô de preferência, a gente precisa de viajar. Sapato a gente faz na indústria, mas não precisa. Se de um dia para o outro acabasse, sumisse do planeta todas as fábricas, alguém ainda vai saber fazer sapato na mão. A gente não vai fazer plástico, mas assim, vidro dá para fazer sem indústria. Dá para fazer um cesto de palha. Dá para viver sem indústria. Agora, a gente hoje não consegue mais. A gente vive num mundo que a gente precisa de um celular. Essas coisas fazem parte. A gente precisa de gravar o que está acontecendo aqui para mostrar para o mundo o que a gente está fazendo, né? Nossa ação política de hoje. Agora, para a comida, a indústria simplesmente não serve. Então, uma primeira coisa boa para se fazer é não comer nada, ou tentar não comer nada, ou tentar comer cada vez menos coisas que são feitas na indústria. Porque elas simplesmente não são feitas para serem coisas boas. São feitas para serem coisas baratas, práticas e fáceis de transportar, de levar e que duram para sempre na prateleira. Oi? Comida de guerra, né? E de repente você está comprando uma coisa que você não sabe de onde vem, você não sabe quando que é feito, e você não tem a chance de escolher quanto de sal, quanto de gordura, quanto de açúcar está naquela comida que você está comendo. Então esse é um bom caminho, assim. Não coma nada que venha de uma indústria. E a outra é isso que a Nadiela falou, assim, é a gente tentar conhecer a nossa comida, né? Então, se eu vejo um alface, eu sei que é um alface. Agora, eu não sei como é que ele foi plantado, se tem veneno, se não tem, mas já é um bom começo. Então, participar de uma feira, saber quem planta, olhar na frente, olho a olho ao agricultor e descobrir como é que ele planta, como é que é a produção dele, ir na casa dele, é um grande caminho para a gente mudar, transformar nossas atitudes e fazer com que a nossa comida seja um ato político para o bem e para a felicidade. Não vou falar mais, a gente vai fazer uma atividade, né? E vai falar um pouquinho. Bom dia, gente, sobre a associação. Então, juntando tudo isso, né, que a Nadiela e o Marcelo estão falando aqui, a gente está... Eu vou fazer uma comparação assim de como a gente vai se entregando cada vez mais para essa indústria que chega invadindo e entrando na casa da gente sem pedir licença, né? Muitas vezes, às vezes por culpa da gente, a gente não procura informações, por isso que a gente está fazendo isso. A gente quer o prático, né? O convencional, o que o vizinho está falando que é bom, o que você vê na prateleira assim que está tendo saída. Mas está se perdendo os valores da questão do alimento. A questão, tipo, você comprando na feira, um motivo para você comprar na feira é os alimentos frescos, os alimentos que não têm esse trajetório, essa necessidade de ter algum resíduo químico, alguma coisa para chegar até a sua mesa visivelmente bom. Mas se você for pegar o histórico desse alimento, não é bom. Então eu vou pedir para você falar como era a sua alimentação na infância, assim, quando você era bem novinho, o que você comia, assim. Bom dia, meu nome é Cida, tá? Cida Costureira. A minha alimentação, eu acho que era saudável, porque a gente comia basicamente frutas do quintal. Nós não tínhamos muito recursos para comprar
alimentos bacanas, né? A gente não frequentava lugares onde tinham industrializados. O arroz nosso era vermelho, é uma verdura que a gente plantava, frutas era no mato mesmo, a gente pegava, então era bastante saudável assim a minha infância. Sim, e no café da manhã, assim, o que você comia realmente, assim? Era fubá suado, era angu frito, era farofa de folha de batata doce, que é uma delícia. Taioba? Taioba também, esse é meu irmão, né? Esse você me fala. Mandioca, batata doce, que a gente arrancava no próprio quintal. Essas coisas assim. Uns biscoitinhos que a minha mãe fazia pra gente, bolinhos de chuva, né? A maioria das vezes era, na verdade, o fubá suado. Antes de ir pra escola, fubá suado, queijo, leite, isso. Sopas de banana. Então, gente, aí a gente começa a ver a diversidade de alimentos, né? Uma alimentação bem mais nutritiva do que a gente vê hoje. Por exemplo, ô Francisco, chega aí. Mais uma vez aí. Num sábado à noite, assim, o que você come, assim? Aos sábados, tipo, quando a gente volta de BH, a gente come Café da manhã você come o quê? pão, manteiga, leite. Leite com açúcar, com café de vez em quando. Não, minha mãe não come. Quando você sai pra rua assim, o que você come? Sai. Macarrão, arroz, feijão, carne, salada. Açaí também? Açaí. É basicamente isso. Então, gente, olha o tanto de coisa que ela falou que era de quintal, né? Batata, o fubá suado. Ele ainda tem uma alimentação legal ainda, né? Mas será que são as crianças, todos os jovens que têm essa alimentação hoje em dia? Será que é todo mundo que não está com fome, toma um copo de leite com Toddy, come um pão e sai correndo? Não dá essa certa importância para a alimentação que é... A gente somos o que nós comemos, né? Desde que a gente está ingerindo alguma coisa, aquilo vai ter um processo dentro da gente, vai fazer bem ou vai fazer mal, vai fazer uma coisa dentro de você.